Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na TV Passo Fundo e já sabe que pode nos encontrar nos canais da NET, também no YouTube, Instagram e muito mais nas redes dessa psicóloga, que hoje o programa é com ela. E a gente vai falar sobre ansiedade. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Ansiedade é algo que todo mundo tem? Quando vira uma patologia, hein? É bem importante essa questão. Você está trazendo algo fundamental para separarmos de apenas uma sensação momentânea, específica, situacional de uma patologia. Então vamos começar dizendo, Lívia, que nós estamos no Brasil e o Brasil já é o primeiro país a detectar que a sua grande população é ansiosa. Então, se compararmos com outros países, o Brasil vence. E isso não é uma boa notícia. Não é. Não é. De alguma forma, a nossa realidade está levando as pessoas a estarem mais ansiosas. E para nós separarmos de uma ansiedade comum, natural, porque ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Nós precisamos um tanto da ansiedade. Uma ansiedade natural, normal, ela está conectada com uma expectativa. Por exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos práticos. Se uma pessoa, ela gosta muito de passear, de viajar, e ela vai para uma viagem, para uma excursão, para algo semelhante, ela vai ficar com uma ansiedade positiva mediante expectativa de ir. Uma prova, agora que o pessoal vai fazer vestibular, né? Exato, porque é uma expectativa. Então, até que aquilo cause dentro da pessoa uma certa euforia por ir na viagem, por exemplo, o vestibular ali, pode ser que a pessoa tenha um medo de reprovar. Aí a gente já vai canalizando para algo que não é tão positivo. Outra ansiedade que ela é natural e positiva, para muitas pessoas é a chegada das festas do final de ano, né? As pessoas gostam de decorar sua casa, de receber os familiares ou de ir na casa de algum familiar. Então começa a vir uma euforia, uma alegria e mesclado a isso tem uma ansiedade, porque ela está conectada com algo chamado expectativa. Então, é algo que não vai fazer mal para essa pessoa, porque isso vai proporcionar para ela um sentimento, uma vibração, uma força, uma energia para ir na sua viagem, para ir na sua festa, para encontrar pessoas que ela ama. Então, até aí está tudo bem sentir ansiedade, porque é algo inerente do ser humano. E o sentimento de ansiedade, ele é um alarme. Né? Então, por exemplo, eu vou viajar para um local onde eu estou esperando há muito tempo para ir viajar, né? Então, dias antes, eu já vou começar a arrumar a minha mala e sentir aquela vibração. E já fica imaginando. Então, é uma ansiedade positiva, é um alarme positivo, porque está fazendo essa pessoa já se conectar com a viagem, com o estar neste local, através da imaginação, como você cita. Então, por aí, a ansiedade ela é benéfica. Ela traz uma vibração maior para aquele momento que a pessoa ela tanto esperou. Muito bem. Agora, quando essa expectativa ela está exacerbada demais, ela começa a se tornar uma angústia, com sensações corporais, palpitação, que às vezes as pessoas acham até que tem problemas de coração, né? Não tem nada a ver, é só uma aceleração do coração em virtude dessa angústia. E por trás aí também tem a questão do medo. Então, quando uma pessoa ela percebe uma ansiedade exacerbada, muitas vezes o problema dela nem é ansiedade, e sim medo. Ou então uma expectativa exacerbada, aumentada, aonde que ela poderá dimensionar em excesso, superdimensionar, supervalorizar algo. Você falava sobre o vestibular e é um ótimo exemplo. Por exemplo,
O vestibular, ele é uma abertura de possibilidades na vida de alguém, né? Imagine você um filho que gostaria muito de agradar o seu pai, passando no vestibular e realizando um sonho que o pai não conseguiu. Para ele, esse vestibular, ele, ao mesmo tempo que vai abrir portas, também poderá ameaçar, né? Porque se ele tem a intenção de levar orgulho, alegria para o pai e não for aprovado, isso causará para ele uma enorme frustração. Então veja que a expectativa ela não está conectada com medo também? E forte autocobrança, então. Com certeza, porque ele já tem um comprometimento, um compromisso interno que é, além de eu passar no vestibular, eu entrar numa profissão, numa carreira, eu quero dar orgulho ao meu pai, porque ele não pôde. Então, por aí a gente começa a ir para contornos da ansiedade que é negativa, que vai fazer mal para esse vestibulando. E muitas vezes, até pelo nível de medo de ser reprovado, ele vai lá e não consegue fazer uma boa prova. Né? Então a ansiedade ela é natural, inerente do ser humano, todos temos, e essa ansiedade ela significa alarme. E não quer dizer que ela advenha de uma depressão ou de outra patologia, ou ela vem junto, pode causar, ou de uma depressão eu tenho uma ansiedade, ou vice-versa. Uhum. Elas podem sim estar casadas na vida dessa pessoa, mas não necessariamente uma ser causa para outra. Não necessariamente. Os dados científicos, eles mostram que geralmente a ansiedade negativa exacerbada, começa muito cedo na vida das pessoas, com uma coisa chamada ansiedade de separação. Uhum. Ansiedade de separação, no próximo bloco eu entro mais fundo, porque é o primeiro momento muito ansiogênico que uma criança vive. E ela pode ficar fixada nessa ansiedade de separação, então terá outras ansiedades e poderá desenvolver depressão por isso. Recém demos pitadinhas do que a gente deve observar no quesito ansiedade. Será que você tem? Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o seu programa Saúde hoje com a nossa psicóloga. Estamos falando de ansiedade, mas como identificar a ansiedade que já vira doença? A ansiedade, ela vai trazer sintomas bem claros, principalmente corporais. A pessoa, quando ela está ansiosa, talvez, não dá para dizer para 100% das pessoas, porque cada ser humano é único. Mas, na sua grande maioria, tem taquicardia. É uma aceleração no coração, que nada tem a ver com problemas, né, do coração, mas sim dá uma aceleração no coração. Então, primeiro sintoma talvez seja esse, porque é o mais comum.
O segundo que eu vejo, pelo menos eu coleto muitas informações, é sudorese excessiva, na axila e nas mãos. Tem pessoas que pingam as mãos e também na sola dos pés. Depois disso, a pessoa pode ficar com a vista borrada, como se ela não enxergasse direito o que está acontecendo, e uma certa confusão mental. Ela quer pensar várias coisas ao mesmo tempo e ter controle sobre esses pensamentos, mas eles são tão rápidos que ela não tem esse domínio. Isso faz um gasto de energia bastante grande. E outra coisa é movimentos quase que involuntários nas pernas. Às vezes as pessoas sentam e você percebe que ela fica agitando uma das pernas. Isso é sinal de uma ansiedade muito forte. Mas pode não ser também? Pode ser algo que já precisa ser mais investigado, né? Mas geralmente as pessoas que têm esses movimentos nos membros e eles são involuntários é por conta da ansiedade, né? Outras pessoas relatam também que quando estão muito ansiosas diante de uma decisão, por exemplo, que precisam tomar, ficam com mais fome. Ficam como se fosse assim com um vazio interior que precisa estar mastigando alguma coisa. Outras pessoas também rabiscam numa folha, estão falando com alguém, estão numa reunião e estão rabiscando. Isso é sinal de ansiedade. E outras pessoas, então, relatam mal-estar de uma forma geral e não conseguem comer. Aí o apetite diminui e vira aquela sensação de que qualquer coisa que ela vai ingerir vai passar mal, né? Mas a sudorese e a taquicardia e uma psicoagitação são os sintomas mais comuns. E como eu posso perceber que isso começa a ficar doentio? Quando é desproporcional. Quando o quê? É uma situação muito leve e o sintoma já é mais grave. A pessoa começa a ficar muito mobilizada por pouca coisa, digamos assim. Internamente é muito. Internamente para ela é algo incontrolável, porque atrás do ansioso sempre tem um controlador. Uma pessoa que quer controle sobre as coisas, controle sobre as situações. Ou vários. Várias também. Então veja, de uma forma bem a grosso modo, nós olhamos a ansiedade como um excesso de futuro. A pessoa, ela tem algo para frente, como eu falava antes no primeiro bloco, a viagem, né? Ela tem algo que vai acontecer e ela já quer controlar desde agora o que vai acontecer. Então, atrás do ansioso, sempre encontramos um controlador. Então, aí a gente percebe uma desproporção entre o que está acontecendo na realidade e o que está acontecendo internamente, que deflagra a ansiedade. Então, aí já é algo doentio que precisa ser visto, que precisa de uma terapia, às vezes até de um medicamento, mas temos como fazer um alívio, uma cura dessa ansiedade, reposicionando a pessoa diante desse fato, ou dos fatos dela. E a ansiedade, hoje, nós vemos vários quadros que vêm através da ansiedade e é importante citar para as pessoas identificarem. A primeira delas, em crianças, é a ansiedade de separação. Quando essa criança vai para a escolinha, vai para a creche, chora muito, fica muito alarmada pela distância com a mãe. E as pessoas acham isso normal. É normal, né? Pode em algumas crianças acontecer 1, 2 dias, mas de novo, é desproporcional. A criança berra muito, chora muito, passa mal, faz febre, vomita, faz vários sintomas porque a mãe deixará ela na escola. Então, sempre tem uma desproporção aí. Outro quadro bastante ansioso são os quadros de fobia, né? Tem pessoas que têm medo de elevador, medo de altura, medo de avião, vários medos. Medos de animais, né? Que também é desproporcional. Por exemplo, uma pessoa, um adulto, ter medo de um gatinho. É desproporcional. Então, as fobias são ansiedades deslocadas. Muita gente tem fobia de aranha. Fobia de aranha. Aranha pequenininha. Exato, tem medo também. Então, por aí, há uma ansiedade muito grande deslocada para o animal. E aí também tem a ansiedade que vai fazer todo o quadro se desenvolver. O transtorno do pânico também é muito comum, até tem um filme, né, que é A Máfia no Divã.
Eu até recomendo as pessoas pesquisarem esse filme. Ele é bastante antigo, mas ele retrata a vida ali do ansioso que tem um transtorno de pânico. Com o Robert De Niro, né? Exato, é. Ele é da máfia, né? E ele poderia ter sido assassinado e a partir desse momento ele desenvolve um transtorno do pânico. Por quê? Porque ele está com o alarme ligado na possibilidade dele ser assassinado. E alguém muito forte, né? Porque um chefão da máfia, como a gente diz, Exato. abalado. Abalado. Então pode acontecer para qualquer pessoa, com esses também. E o pânico, ele é um transtorno de ansiedade que retrata muito as sensações corporais, porque a pessoa ela tem todos os sintomas corporais. No caso dele, parece um ataque de coração. Ele até vai ser examinado, ele briga com o médico dizendo que ele teve vários problemas de coração e não tem nada a ver com o coração. Então, por aí dá para ver que as sensações corporais são mais nítidas. E hoje a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que está muito comum, que as pessoas aí precisam usar medicamentos. Por quê? Porque elas ficam ansiosas praticamente frente a tudo. Por isso o nome generalizada. Enquanto a gente degusta aqui o Relax da Alchemic, depois que eu comecei a usar, eu comecei a dormir, né? Porque eu sou muito agitada. Tá fechada a térmica. Eu não durmo de tanto trabalho. E aí depois do meu Relax, aqui ó. Aqui tem componentes para que venha tranquilidade para a pessoa de uma forma natural. Voltamos no próximo bloco. Saúde. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alchemic, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Bibardot e Mano Escobar. E o que fazer, e os tipos de ansiedade, o que fazer com algo que está posto na nossa sociedade? A nossa sociedade ela está sofrendo danos em função da ansiedade e isso vira um ciclo vicioso, porque esses danos causam mais ansiedade, a ansiedade mais danos. Veja como precisamos então interceptar esse processo e aqui nós vamos apresentar algumas medidas para os ansiosos, né? Eu às vezes confesso que é difícil para mim me conectar porque eu tenho muito pouca ansiedade, mas eu confio muito naquilo que a pessoa ela percebe em si. Então a primeira questão fundamental é perceber-se. A pessoa precisa fazer um monitoramento em si. E a autoobservação não é policiamento. Eu até peço para as pessoas não falarem esse termo, porque é algo imposto e muito severo. Mas é uma autoobservação. As pessoas às vezes precisam até anotar no seu bloco de notas do celular ou agenda todas as vezes que tem taquicardia, todas as vezes que estão com sudorese, todas as vezes que elas não conseguem fazer o que querem porque estão com uma agitação psicomotora. Então a pessoa precisa se monitorar, ela precisa se observar e isso já é controlar a ansiedade.
Segunda questão, Lívia, que é muito importante, que as pessoas que têm ansiedade, como assim algo que já está afetando a qualidade de vida delas, as relações, elas precisam se convencer que elas precisam tratar o seu controle, né? A necessidade de controle, a necessidade de manter sob sua vigilância padrões, exigências, as coisas da vida real, é algo disfuncional. Infelizmente, eu preciso apresentar essa verdade para as pessoas que estão aqui, porque elas estão aqui buscando como melhorar, não é verdade? Então, as pessoas precisam tratar essa necessidade de controle, assim a vida não funciona. Então, o ansioso precisa fazer terapia. Não adianta ele tentar tomar vários medicamentos, porque vai aliviar o sintoma, vai. Eu não sou contra os medicamentos, eu acredito que eles ajudem e muito, mas as causas que muitas vezes não estão na esfera corporal, neuronal, psíquica, são psíquicos e precisam ser ajustados no padrão de vida, no jeito aprendido de viver. Nós falávamos em ansiedade de separação, né? Então veja, uma criança que desde muito pequena já desenvolve a ansiedade com medo de ficar abandonada, sozinha na escola, longe dos pais, tem algo que provém dos próprios pais e da natureza familiar. Então não é o medicamento que vai resolver isso. O ansioso precisa terapia. A terceira, né, é que o ansioso precisa atividade física. Não é inegociável. Mas ainda dentro da psicologia, o Sim. ansioso precisa colocar para fora. Por isso que precisa. Eu falando como a maioria das pessoas ansiosas, eu tenho uma ansiedade, eu acho que mais controlada. Mas quem tem ansiedade, ela quer conversar e não tem espaço, que acha que dentro de casa vai resolver e as pessoas não têm a visão certa, correta para poder ajudar. É o espírito da terapia, né? Uma psicoterapia feita com um profissional que já conhece esses quadros, né? Vai conduzir o ajuste das relações, o ajuste do hiperdimensionamento daquilo que a pessoa tem como significância. Porque veja, às vezes ela fica ansiosa ou com sintomas corporais diante de algo que não precisava, que não mereceria tamanha importância, mas para ela internamente é grande. Nossa. Aqui fora, para uma pessoa até parece feio julgar, mas é desproporcional. A ansiedade, ela parece desproporcional. Então a pessoa precisa de um momento só para ela, para entender essa desproporcionalidade que ela dá para algum fato por questões internas, de significado que ela teve, que ela aprendeu ao longo da vida dela. Então, não é conversando com amigos, não é às vezes confidenciando para o marido, para a esposa, que isso vai se ajustar internamente. Por isso que eu reforço a importância da terapia. Então, o ansioso precisa terapia. Depois da ansiedade de separação, então vem... A criança, ela pode parar por aí ou ela pode prolongar, né? Então, quando ela desenvolve ansiedade de separação, ela vai ter outras ansiedades de acordo com a fase que ela está vivendo. Falávamos do vestibular, falávamos da profissão. Então, diante de desafios, diante de expectativas e medo, a ansiedade ela vem. Aí eu falava sobre soluções, né? Então, atividade física. Veja, a ansiedade ela é um alarme, né? É um sentimento alarme. E ela vai descarregar adrenalina, cortisol na corrente sanguínea. Esses são hormônios que fazem uma pessoa entrar em ação. Cortisol leva uma pessoa à ação. Por isso que de manhã cedo nós temos um índice, talvez assim seja a palavra, de cortisol aumentado. Porque eu preciso de cortisol para me levantar da cama e fazer o que eu preciso. E a pessoa que ela é ansiosa, ela vai ter... Pode ser que ela, fazendo os exames, um cortisol ao longo de todo o dia aumentado. Então, ela precisa fazer atividade física para, entre aspas, gastar essa energia. Se colocar em movimento. Uma pessoa que é ansiosa não pode ficar muito tempo parada. E aí produz substâncias para o nosso cérebro melhores. Exatamente, porque ela vai gastar, né, essa carga de... hormônios, que o cortisol é um hormônio. Então, vai gastar, vai suavizar os efeitos corporais e a sensação de bem-estar será aumentada.
Então é como se houvesse um caminho muito natural e simples para que ela contenha a sua ansiedade. Então o ansioso precisa de terapia, precisa de atividade física séria e disciplinada. Todos os dias de preferência e até, diria, de alto impacto. Uma musculação, corrida, às vezes só uma caminhadinha assim não dá conta. Então atividade física eu acho muito importante. Outra coisa é uma alimentação limpa, né? O ansioso, ele vai querer muitas vezes ingerir farináceos, gorduras, chocolate, doces. Vai lá em isso. cima a felicidade, depois vai lá embaixo, não é? A taxa de glicose explode e quanto mais rápida e alta ela vai, mais ela baixa. Então, uma alimentação limpa, eu diria assim, ó, que se uma pessoa ansiosa, ela suspendesse o uso de farináceos, ela já comprometeria menos o seu sistema nervoso central. Porque hoje a gente sabe dos farináceos o quanto atingem o nosso sistema nervoso. Pão, bolo, bolacha. Pão, bolo, bolacha, essas porcarias industrializadas, né? O glúten em si, né? Por mais que essa pessoa diga assim, eu não tenho problema com glúten, mas isso afeta a ansiedade. Então já é um bom motivo para parar de ingerir. E ninguém pensa nisso. Ninguém pensa nisso. Mas se você for um bom nutricionista, ele vai te apontar para essa direção, né? Não só para emagrecer, mas sim para prestar atenção no que... Exato, uma alimentação limpa, ela vai causar um bem-estar não só corporal e para a estética, mas mental também, porque o intestino é o segundo cérebro. Portanto, hormônios de bem-estar, ocitocina, serotonina, que são fabricados no intestino, precisam do intestino limpo. Portanto, uma alimentação adequada para o ansioso é necessário. E outra coisa, Lívia, às vezes a gente teima um pouco sobre essa questão da medicação, mas às vezes as pessoas precisam de medicamentos. Então, ir a um bom psiquiatra para dar conta de aliviar esses sintomas com uma medicação adequada, e esses fatores todos vão levar a pessoa a controlar e ter uma vida maravilhosa, apesar da ansiedade. Todos temos ansiedade, mas demais já vira problema. Já. Também temos, né, alternativas naturais que ajudam a aliviar a ansiedade. Eu vou ficar com um relax hoje para diminuir minha ansiedade. Até o próximo programa, Até. Nossa Psicóloga. Sigam aí.